Olá, boa noite. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Este é o primeiro ABP-TV deste ano de 2015. Agora, pelo horário de Brasília, são 9 horas em ponto. Nesse primeiro programa de 2015, a Associação Brasileira de Psiquiatria deixa claro que deseja a você um feliz ano novo, cheio de muitas realizações. Esse primeiro programa vai falar sobre os desafios da psiquiatria. Para você entender melhor esse tema, nós fizemos um VT. Dá só uma olhada. Atualmente, a psiquiatria tem enfrentado grandes desafios. Ser psiquiatra é enfrentar o estigma que recai sobre a especialidade, que afasta os pacientes, estimula os estereótipos e prejudica o tratamento, já que os pacientes que sofrem de algum transtorno mental demoram a buscar um psiquiatra e assim as doenças cronificam e tornam-se mais complicadas. Por isso, a ABP criou a campanha contra a psicofobia, que é o preconceito contra portadores de transtornos ou doenças mentais. Outro grande desafio da psiquiatria brasileira é a falta de investimento do governo federal nos tratamentos para a saúde mental nas esferas públicas. Hoje, os pacientes do SUS não conseguem medicamentos psicotrópicos nas farmácias populares. Sofremos com a diminuição dos leitos psiquiátricos públicos no Brasil. A psiquiatria foi a especialidade que mais perdeu leitos. Em 2012, foram mais de 30 mil vagas fechadas em hospitais psiquiátricos no Brasil. A psiquiatria privada brasileira é uma das melhores do mundo. Temos o terceiro maior congresso de psiquiatria da América Latina, mas ainda temos muitos desafios pela frente. E para você, quais são os desafios da psiquiatria? Lembrando que você pode responder essa pergunta pelo Linha Direta, você pode enviar suas dúvidas e os seus questionamentos. Veja como é fácil participar. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. Fácil participar, então você já pode começar a enviar suas dúvidas e seus questionamentos. E para responder a todos esses questionamentos que vão chegando aqui pelo Linha Direta, nós vamos ter a participação de 2 doutores ao vivo. Vamos então para o Rio de Janeiro conversar com o doutor Marcelo Alevato. Boa noite, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Davidson. Tudo ótimo. Um feliz 2015 para todos nós, associados da ABP e todos nós que trabalhamos com saúde mental no Brasil. Igualmente, doutor. Daqui a pouco a gente volta a conversar, porque agora a gente vai direto para São Paulo conversar com o doutor Sérgio Tamay. Boa noite, doutor Sérgio. Boa noite. Feliz 2015 tanto para você e sua família também. Para vocês também, para toda a audiência. Tá certo, então. Daqui a pouco a gente volta a conversar com os doutores, porque já chegou a primeira pergunta aqui. Gostaria de fazer ela para o doutor Marcelo. Como é a formação da psiquiatria aqui no Brasil, doutor Marcelo? Bom, a formação do psiquiatra, na realidade, se inicia na escola médica. A psiquiatria é uma especialidade médica, então a pessoa que deseja ser psiquiatra primeiro precisa graduar-se em medicina e depois o trajeto natural é fazer uma residência médica em psiquiatria e depois, se houver algum pendor acadêmico, seja no sentido de dar aulas, o profissional pode escolher fazer um mestrado, e se o seu pendor for para pesquisa, fazer um doutorado. O que é importante nós lembrarmos, eu gostaria de frisar, né, que a maneira de ser especialista em psiquiatria no Brasil passa por 2 caminhos. Um é a residência médica, outro é a prova do título de especialista, que é realizada pelo Conselho Federal de Medicina e pela ABP anualmente no Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Isso é a formação do ponto de vista mais burocrático. Na realidade, eu acho que a formação do psiquiatra hoje em dia no Brasil enfrenta alguns desafios por conta de talvez nós não conseguirmos transmitir aos alunos da graduação o quão fascinante, o quão promissora é a nossa especialidade. Então, nós vamos voltar a esse tema mais adiante, quando se falar de estigma. A psiquiatria é uma especialidade que às vezes tem o seu fascínio um pouco ofuscado por outras especialidades que se utiliza mais tecnologia, mais exames complementares, que são mais promissoras em termos econômicos, e talvez um dos grandes desafios que nós tenhamos que enfrentar como especialidade é conseguir arregimentar
os estudantes talentosos para esse campo da neurociência clínica, que é um campo, sem dúvida nenhuma, fascinante. Eu me atrevo a dizer que talvez seja uma das atividades humanas mais fascinantes. Então, a nossa formação é basicamente essa. Somos médicos que, em um determinado momento, nós podemos dizer até ironicamente, que nos desvirtuamos e nos tornamos psiquiatras pelo nosso fascínio pela neurociência comportamental. Obrigado, doutor Marcelo. Vamos voltar agora para São Paulo para conversar com o doutor Tamay. Doutor Tamay, o que significa ser psiquiatra aqui no Brasil? Então, acho que, acima de tudo, significa ser um indivíduo vocacionado, né? Já como o Marcelo colocou, a gente tem que enfrentar um estigma, né? Que cerca não só a doença mental, mas também os pacientes, muitas vezes os familiares e mesmo os profissionais que lidam, né, com o transtorno. E, acima de tudo, acho que é uma questão de ser uma pessoa também idealista, né, nesse sentido também. A gente sempre sofre, digamos assim, e muito nos últimos anos também, não só enfrentar o estigma que já está na sociedade mesmo, mas também os desafios de lidar com uma questão que a gente vai provavelmente estar abordando mais para frente, que a gente tem enfrentado também em termos de políticas públicas de saúde também, né? A psiquiatria tem sido duramente, digamos assim, sofrido muito com uma questão ideológica, né, das políticas públicas, e que o psiquiatra é excluído da assistência em saúde mental. E até muito, na verdade, sendo colocado como vilão da história, como aquele indivíduo que não só pode ser excluído, né, da assistência, mas que também seria o responsável, digamos assim, pelo estado de desassistência. Isso tudo é colocado na conta do psiquiatra. Doutor Tamayo, Marcelo Alevato, pode-se dizer então que os desafios da psiquiatria não é um só, mas pode-se dizer que são vários os desafios da psiquiatria? Como o Sérgio falou, né, nós temos essa vocação de um idealismo aí que é patente em quem escolhe a psiquiatria. Eu diria que é muito adequado que os desafios da psiquiatria seja o tema desse primeiro programa de 2015, porque os desafios, na realidade, são intermináveis, né? São inúmeros e intermináveis. Sempre haverá novos desafios a serem enfrentados, e hoje em dia nós enfrentamos desafios em diversas esferas, né? Seja na graduação, no recrutamento e formação de pessoas talentosas, seja na esfera política, seja nas controvérsias que cercam a nossa prática, seja na disputa, muitas vezes, por um poder, né, sobre os destinos da assistência em saúde mental. Enfim, nós temos uma série de desafios que são técnicos científicos, que são políticos, que são relativos também à situação econômica do país, à escassez de recursos, etc. Então, ser psiquiatra no Brasil é muito complicado, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, e o desafio deve sempre servir como motivação. Eu acho que nós temos construído aí com as políticas da ABP, com a atuação mais presente da nossa associação de classe, uma imagem forte, uma imagem presente, uma imagem de uma especialidade aguerrida, de uma especialidade de pessoas que efetivamente buscam o melhor para os seus pacientes. Então, acho que esse é o significado de ser psiquiatra no Brasil, e os desafios são intermináveis, e eles é que nos fazem acordar todo dia e enfrentar a rotina do dia a dia, ainda em busca de aperfeiçoamento, de sempre poder prestar a melhor assistência para os nossos pacientes, a melhor formação para os nossos alunos, exemplos de correção
técnicas, de comportamento ético. Acho que esses são os desafios que nós temos que enfrentar e temos que ter muito presente na nossa mente essa missão. Doutor Marcelo, continue conosco. Eu também queria ouvir a resposta do doutor Sérgio para essa próxima pergunta. Como explicar aqui no Brasil, tendo as melhores psiquiatrias privadas do mundo e ainda ter tantos problemas com o Sistema Único de Saúde, doutor Marcelo? Bem, isso é uma verdade, né? Nós temos uma psiquiatria privada, eu não diria, talvez não aderisse a essa dicotomia entre público e privado. Eu diria que nós temos uma psiquiatria tecnicamente muito apta, nós temos profissionais extremamente qualificados, extremamente interessados em aperfeiçoar-se, em atualizar-se, etc., que muitas vezes atuam no sistema público e no sistema privado. Na realidade, o que nós enfrentamos no sistema público normalmente é uma escassez de recursos que deriva basicamente de duas situações. Uma é a própria situação de escassez de recursos para a saúde como um todo, e outra é a escassez de recursos para a saúde mental, porque muitas vezes se considera que a saúde mental não é uma questão médica e que, portanto, psiquiatria, como especialidade médica, nada tem a ver com saúde mental. Partindo desse equívoco fundamental conceitual, nós podemos compreender por que se investe tão pouco na saúde mental pública, né, e com isso nós temos uma demanda muito grande da saúde mental privada, né, e ter uma boa saúde mental significa ter bons profissionais, mas ter bons profissionais é necessário, mas não é suficiente para se ter uma boa saúde mental pública. A boa saúde mental pública passa, dentre outras coisas, pela educação, né, pela psicoeducação, pela educação das pessoas para compreenderem o que é a doença mental, para que possam identificar sinais precoces de sofrimento ou de adoecer psíquico e, com isso, possam procurar assistência. Então, o nosso problema é muito mais amplo do que simplesmente uma questão de uma dicotomia entre uma excelente psiquiatria privada e uma má psiquiatria pública. Nós somos um país de educação precária e isso afeta a saúde mental, afeta a psiquiatria, afeta a medicina e a sociedade como um todo. Doutor Sérgio Tamayo, qual a sua opinião com respeito à psiquiatria aqui no Brasil ser uma das melhores no âmbito privado, mas no Sistema Único de Saúde ela não ser a das melhores? Na verdade, assim, apesar de todos os obstáculos, digamos assim, nós temos profissionais, centros de excelência, né, ligados à universidade, em termos de pesquisa. De fato, também o Brasil se faz muitos trabalhos científicos. A revista Brasileira de Psiquiatria é a principal revista em termos de impacto, né? Isso se levando em consideração todas as outras revistas médicas aqui no Brasil, que só coloca a excelência, né, da parte científica da psiquiatria aqui no Brasil. A gente tem centros que produzem muito conhecimento. Agora, essa questão dessa questão do privado, essa dicotomia, na verdade vem do fato de que, do ponto de vista de política pública, aquilo que eu já falei antes, existe uma questão de fundo que o Marcelo até colocou, que acho que como, né, do ponto de vista atual, né, o Estado, digamos assim, brasileiro vê ou encara a questão da doença mental. Provavelmente, pelo que a gente tem visto, eles partem do princípio que doença mental provavelmente não existe. Não seria algo médico, do ponto de vista, né? E, obviamente, partindo desse pressuposto, de fato se investe muito pouco. Atualmente, se a gente for computar, né, porque é difícil fazer esse levantamento, porque todas as verbas, né, voltadas para a área da saúde mental, a nível de Ministério da Saúde, por exemplo,
são verbas muito pulverizadas, e na verdade são verbas que vêm de outros ministérios. Um programa desse, que é o do CRAC, né, que tem a dependência química, principalmente o CRAC tem levado, pressionado, na verdade, o governo federal a tomar algum tipo, né, não só o federal, mas os governos, o Estado, de maneira geral, a tomar alguma iniciativa nessa área, mas são verbas que, se a gente for ver, são verbas pulverizadas entre vários ministérios, né? Se a gente pegar a rubrica mesmo, né, de saúde mental dentro do Ministério da Saúde, na verdade se investe R$ 5 per capita ano, né, em termos do que é aplicado em saúde mental, ou na assistência em saúde mental. Atualmente, gira algo em torno de 2% da verba do Ministério da Saúde é direcionada à saúde mental. Isso já foi o dobro disso em 95, né? Isso era o dobro. Chegou a perto de 4,5% até. O que tem sido colocado é justamente isso. Na verdade, não se investe nisso. Pelo contrário, a gente tem assistido a um desmantelamento do que existia em termos de equipamentos voltados para a saúde mental. Então, por exemplo, ambulatório de saúde mental está sendo realmente, de uma maneira explícita, sendo colocado pelo Ministério que ele não deve existir. Então, o ambulatório de saúde mental não deve existir, como os leitos psiquiátricos também não devem existir. Então, qualquer serviço voltado especificamente para a área de psiquiatria, eles não devem existir. O que predomina atualmente são, na verdade, o mote do Ministério da Saúde são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, que seria na verdade, um único equipamento que tem que dar conta de todas das diversas necessidades que uma pessoa que tem uma doença mental necessita. E, obviamente, né, sem ter uma diretriz clara do que esses CAPs vão fazer, né, obviamente não se tem, de fato, uma efetividade em termos de ação. Né. Se você perguntar, de fato, para o Ministério da Saúde o que um CAPS faz, na verdade, qualquer coisa. Na verdade, você não tem, de fato, uma definição, né, e nem uma hierarquização, na verdade. Nós tivemos um probleminha técnico com o Dr. Sérgio Tamay, daqui a pouquinho a gente vai resolver esse problema. E aproveite esse tempinho que nós vamos fazer agora de intervalo para você tomar sua água e voltar aqui para participar do nosso programa. O ABPTV volta daqui a pouquinho. Além do site oficial da ABP, você também pode se comunicar com a Associação Brasileira de Psiquiatria pelas redes sociais. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/abpbrasil. O endereço para você nos seguir no Twitter é @abpsiquiatria. No Instagram, curta as nossas fotos no @abpbrasil. Fique por dentro das novidades da ABP.
Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. De volta com o seu canal da psiquiatria, de volta com o programa ABP TV. Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, mas já foi resolvido e vamos continuar agora com as perguntas que chegaram aqui pelo nosso Linha Direta. O José Rosalino, ele quer saber, doutor Marcelo Alevato, ele quer saber o que seria neuropsiquiatria ou o que seria uma subespecialidade. Bem, a neuropsiquiatria, na realidade, é um nome que se utiliza para caracterizar uma psiquiatria mais neurológica. Na realidade, é um nome que tende a desaparecer, porque o futuro das duas especialidades talvez seja até uma fusão, não é, a muito longo prazo. Na realidade, eu gosto de brincar que muitas vezes neuropsiquiatria é uma psiquiatria envergonhada, né? Então, o indivíduo bota esse prefixo neuro para dar um viés mais científico à sua prática. Na realidade, psiquiatria é neurociência clínica, por definição. Então, todo psiquiatra tem que conhecer profundamente o sistema nervoso para conseguir compreender o seu funcionamento e, a partir da compreensão desse funcionamento, compreender o seu adoecimento e os métodos que ele utiliza para tentar tratar esse adoecimento. Quanto às subespecialidades, existem subespecializações na psiquiatria que são claramente delimitadas, né? Um exemplo é a psiquiatria geriátrica, que hoje em dia vem ganhando cada vez mais destaque com o envelhecimento da população, com o aumento da incidência e da prevalência das demências, né, das quais o exemplo mais célebre é a doença de Alzheimer. Existe, por exemplo, uma outra subespecialidade que é a psiquiatria forense, que se dedica a verificar, por exemplo, questões relativas à imputabilidade de criminosos, etc. E nós vemos, quando aparecem esses criminosos que cometem crimes hediondos ou em série, sempre um psiquiatra forense falando. Então é uma subespecialidade que tem uma interface muito grande com o direito. Existe uma outra subespecialidade que é a dependência química, que cada vez mais também ganha destaque, não só pelo aumento vegetativo, vamos dizer assim, dos usuários de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, mas também pelo aumento do número de drogas e pela sofisticação da síntese de novas drogas que cada vez atingem mais pessoas, né, nas noitadas das grandes cidades do mundo inteiro, não só nas brasileiras. E uma outra subespecialidade que eu gostaria de destacar, que eu acho de extrema relevância, é a psiquiatria da infância e da adolescência, né? Eu conversava aqui com o Sérgio antes do início, nós estamos falando sobre os desafios do diagnóstico e do tratamento psiquiátrico, e eu acredito que o futuro nos reservará, e reservará principalmente aos privilegiados que ainda estejam praticando algumas décadas à frente, a possibilidade de um diagnóstico precoce, às vezes até mesmo pré-clínico, não é? Ou seja, antes que as doenças apareçam, e para isso a psiquiatria da infância e adolescência vai ser uma especialidade, uma subespecialidade, voltando aí ao tema da pergunta, fundamental. Então, basicamente é isso, né? Neuropsiquiatria é um rótulo que eu considero um pouco redundante, em resumo, e essas subespecialidades são, na verdade, subespecialidades que têm a ver com as áreas em que há mais
demanda de uma super especialização, digamos assim, do psiquiatra. Eu até esqueci uma subespecialidade que eu aprecio muito, que é a psiquiatria de ligação, a psiquiatria que é feita nos hospitais gerais. O Sérgio estava falando aí da escassez de recursos, né? E um recurso que praticamente inexiste na psiquiatria brasileira são os leitos psiquiátricos em hospitais gerais, que são importantíssimos, né? E a gente praticamente não tem. E o psiquiatra que atua no hospital geral, ele tem que ter um conhecimento muito grande de clínica, de farmacologia, para poder atuar e prescrever nesse ambiente que é normalmente caracterizado pela intervenção de múltiplos médicos, por múltiplas intervenções farmacológicas ou não, que sempre tem que se levar em consideração. Obrigado, doutor Sérgio, pelos esclarecimentos. Vamos voltar agora com o doutor Sérgio. Aliás, obrigado, doutor Marcelo, pelos esclarecimentos. Vamos agora com o doutor Sérgio, direto de São Paulo. Doutor Sérgio, o José Borges Filho, ele quer saber como é a relação com os profissionais da saúde mental, como psicólogos, terapeutas, durante os tratamentos. Olha, na verdade, a psiquiatria, né, ela é multiprofissional, né? Então, o relacionamento é, assim, de partilhar mesmo, discutir caso, troca de conhecimentos, cada um no seu campo. Isso tem sido, assim, algo que faz parte, né, na verdade, do dia a dia do psiquiatra. Então, essa participação e essa multidisciplinaridade, né, faz parte realmente do dia a dia do psiquiatra, ou da prática clínica. Obrigado, doutor Sérgio. Agora vamos voltar para o Rio de Janeiro com o doutor Marcelo. Até a internauta Tereza Cristina quer saber, doutor Marcelo, por que temos poucos psiquiatras aqui no Brasil? Bem, talvez nós não tenhamos poucos, né? Nós tenhamos menos do que deveríamos. E eu vou retornar àquele tema que nós já tínhamos discutido no início, que é a questão da dificuldade de cooptar jovens talentos, né, desde a graduação para a prática da psiquiatria. Talvez esse seja o grande desafio, e não é um desafio restrito ao Brasil. Existe na escola médica, na realidade, uma disputa velada dentre as especialidades para a cooptação de talentos, de estudantes que queiram efetivamente vir a praticar uma determinada especialidade. Então, o Brasil é um país numericamente carente de médicos, consequentemente, também numericamente carente de psiquiatras. Eu lembro que nas turmas de medicina, de uma forma geral, os que escolhem fazer psiquiatria, ou pelo menos os que escolhiam na minha época, não eram tão numerosos assim. Então, o nosso problema começa na graduação, se agrava, vamos dizer assim, pela escassez de vagas na residência médica, e com isso nós temos um número de psiquiatras que é inferior ao desejável. Eu até aproveitaria o gancho aí que o Sérgio falou brilhantemente, de que talvez a política de saúde mental brasileira contribua para desestimular os estudantes de medicina a fazer a psiquiatria, porque efetivamente é um pouco complicado atuar numa especialidade, num campo no qual as políticas governamentais negam até a existência de uma doença, né? E muitas vezes consideram que a doença mental é uma invenção conceitual, quando não existem outras teorias conspiratórias ainda mais pouco fundamentadas sobre a psiquiatria e o não entendimento da psiquiatria como especialidade médica. Acho que basicamente é isso. São pouca sedução na graduação, poucas vagas na residência e uma perspectiva de carreira bastante árdua. É o tripé, na realidade, que talvez afaste muita gente que gostaria de
fazer psiquiatria, da psiquiatria. Obrigado, doutor Marcelo. A gente agradece, inclusive, a participação dos vários internautas que estão mandando perguntas para a gente. Inclusive, o José Rubens Naime, ele disse o seguinte: muito bom o programa, vou assisti-lo sempre, a gente agradece a sua participação, José. E doutor Sérgio, agora em São Paulo, chegou mais uma pergunta do Jonatas Polidoro. A falta de recursos para os tratamentos em saúde mental no Sistema Único de Saúde é um exemplo de preconceito com a especialidade? Com você, doutor Sérgio. Na verdade, como eu já disse antes, né, em termos de política de saúde mental na área pública, de fato há, eu diria assim, que é um estigma, acho que é um viés ideológico, inclusive, que existe nesse sentido, de não reconhecer as doenças mentais como sendo, como tal, né, de intervenções médicas, né. E também tem uma questão também que acho que de um lado existe a questão do estigma, né, em termos da população, talvez olhando para outros países onde, por exemplo, você tem grupos de portadores de transtornos mentais ou de doentes mentais e de familiares que tem um peso, né, de movimentação política importante, eles conseguem de fato pressionar politicamente, né, e conseguir alguma coisa. Por exemplo, a questão das drogas é um grande exemplo disso, que quando começou a surgir a questão do crack e de outras drogas, mas principalmente o crack, a população realmente exigiu, né, alguma ação do Estado e houve algum investimento, quer dizer, pelo menos do ponto de vista de política, né, de vontade política. Obviamente não foi efetivo, como a gente está vendo, porque não adianta só essa questão de dizer que vai direcionar recursos e tudo mais, se você de fato não parte de uma política estruturada realmente para equacionar o problema. Então, de fato, não deixa de ser de fato um preconceito, sim, nesse sentido, mas aí é um viés ideológico mesmo que existe atualmente. Agora, só colocando a questão, voltando um pouco na questão que o Alevato colocou, da questão da graduação, da formação do psiquiatra e tudo mais, de fato, acho que existe uma questão que, assim, por mais que, vendo a questão da demanda que a gente precisa, né, de profissionais que sejam capacitados a lidar com os transtornos mentais, obviamente é irreal a gente pensar que a gente vai conseguir formar tanto psiquiatra assim para lidar realmente com as questões aí. Aqui em São Paulo, em 2011, foi feito um levantamento aqui na Grande São Paulo, cerca de praticamente 30% da população tinha transtorno mental e precisaria de algum tipo de tratamento, né? Então, levando em consideração que aqui em São Paulo na Grande São Paulo tem 20 milhões de pessoas, ia ser realmente muito difícil a gente conseguir. Agora, o que me preocupa e que eu acho que vai ser necessário é uma questão de mudar a questão da graduação médica. Acho que atualmente um levantamento superficial aí que foi feito pelo próprio Ministério da Educação, 3% da grade só é voltado para a área de saúde mental, né? Isso levando a psicologia médica em relação à psiquiatria. Geralmente isso é feito com estágios curtos, né? Provavelmente assim, muito rápido, né? As pessoas, os alunos, né, da população já vêm com um estigma na cabeça já, né? E realmente não tem oportunidade de fato, tomar contato que é realmente lidar com psiquiatria, né? Isso muitas vezes os próprios estigmas, o próprio preconceito, ele é acentuado, digamos assim, nesses estágios, digamos assim, né? Isso de fato desestimula. Agora, é extremamente importante pensar de remodelar essa grade curricular para, de fato, mesmo que o indivíduo não seja psiquiatra, mas que ele seja um clínico, cardiologista, neurologista, o que seja, que ele tenha, de fato, pelo menos a condição de reconhecer os principais transtornos mentais, né, os quadros afetivos, os quadros de ansiedade, para pelo menos poder dar algum tipo de encaminhamento adequado, né? Então, acho que o tema aí, com relação à graduação médica, ela é extremamente importante de ser pensada. Acho que a saúde mental deve estar dentro das grandes áreas, né, digamos assim, da área médica, tanto quanto clínica, quanto cirurgia, quanto gineco-obstetrícia, quanto pediatria. Acho que a
a área de psiquiatria tem que ter reconhecida a relevância e estar dentro dessas grandes áreas aí, ok? Obrigado, doutor Tamay. Vamos voltar agora para o Rio de Janeiro com o doutor Marcelo. A gente falou ainda há pouco no VT que nós passamos no início do programa que nos últimos anos nós perdemos cerca de 30 mil leitos. Aí a próxima pergunta quer saber, como é que o psiquiatra ele lida com a falta desses leitos, doutor Marcelo? Bem, aqui no Rio de Janeiro nós temos uma situação até curiosa, que é a fila para se internar paciente em hospital psiquiátrico privado. Então é muito complexa essa questão, porque existem quadros graves em que o paciente está agudamente agitado ou tem risco de suicídio, ou seja, em quadros em que não se pode, na realidade, fazer uma internação domiciliar ou adiar essa hospitalização, e nós muitas vezes nos deparamos com uma ausência de leitos na rede pública e uma superlotação da rede privada. Então é muito complicada a convivência com essa realidade e efetivamente o que se tenta fazer para evitar um mal maior é buscar desesperadamente um leito, não é? Às vezes com pessoas conhecidas ou até mesmo em outras cidades próximas para tentar atender esses pacientes. Essa questão não é uma questão meramente política ou estrutural, não é uma questão ideológica. Como o Sérgio falou, o equipamento hospital psiquiátrico especializado é considerado algo indesejável ideologicamente por algumas correntes que têm voz ativa na saúde mental hoje em dia. Né? Basta recordar algumas passeatas em que sempre aparece uma faixa por uma sociedade sem manicômios, como se fechar os manicômios fosse curar os doentes mentais. É um raciocínio muito curioso, porque aplicado, por exemplo, à oncologia, poderia gerar uma faixa por uma sociedade sem hospitais oncológicos, que equivaleria à cura do câncer. Então, na realidade, nós temos um fenômeno prático, que é a falta de leitos, que muitas vezes nos obriga a tentar verdadeiros milagres para assistir os nossos pacientes, que é fundamentado na ignorância de uma necessidade básica, né? Toda especialidade médica tem quadros. Tivemos um probleminha técnico com o Dr. Marcelo, que estava falando sobre a falta de leitos e como o psiquiatra lida com essa falta de leitos dentro do Sistema Único de Saúde. Mas vamos fazer um intervalo rapidinho, mais uma pausa rápida. Aproveite esse tempo para enviar a sua pergunta, já chegaram várias perguntas. No próximo bloco, a gente continua respondendo a essas perguntas sobre os desafios da psiquiatria. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Para participar é muito fácil, basta acessar o portal da ABP, www.abp.org.br. Na página de exibição do programa, encontre o formulário do Linha Direta. Nele você coloca seu nome, a mensagem e não se esqueça de informar o seu e-mail. Participe dos debates ao vivo da ABP TV. O Programa de Educação Continuada, o PEC, é um sistema de ensino em formato de videoaulas ministradas por grandes nomes da psiquiatria, com temas diversos e que abrangem as várias áreas de atuação da psiquiatria.
O conteúdo é selecionado e aprovado pela Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP. Todo associado KIT pode assistir às aulas em qualquer computador do mundo e a qualquer hora. Associe-se à ABP e aproveite esta e outras oportunidades. Estamos de volta com o primeiro programa do ABPTV, neste ano de 2015, falando sobre os desafios da psiquiatria brasileira. Tivemos ainda há pouco um problema técnico com a conexão do Dr. Marcelo, lá do Rio de Janeiro, mas continuamos com a participação do Dr. Sérgio. Dr. Sérgio, o João Vitor de Jesus, ele quer saber por que não se pode tornar o curso de psiquiatria independente da medicina, assim como já é feito com o de oftalmologia, de odontologia e outros cursos. Assim não atrairia mais pessoas interessadas no curso devido à menor concorrência no vestibular? Olha, na verdade, o que eu saiba, a oftalmologia, de fato, não é um curso à parte. Talvez haja uma confusão com ortóptica, que é uma outra área, que não é exatamente oftalmologia. A psiquiatria, ela é um ramo da medicina, né? E realmente, embora se coloque, existe essa ideia de que psiquiatria não lida com doenças e tudo mais, lida sim, é necessário um conhecimento clínico importante, tá? Então, de fato, não tem como a gente pensar em separar, né, a psiquiatria da medicina. A psiquiatria é um ramo da medicina. Os conhecimentos necessários para a formação médica são necessários também para se exercer uma psiquiatria de boa qualidade, se poder de fato exercer psiquiatria. Então, Sérgio, realmente não tem como separar isso. Obrigado, doutor Sérgio, pelos esclarecimentos. A outra pergunta, quer saber, ainda existe o estigma contra o psiquiatria e o psiquiatra? Com certeza, né? Isso está no dia a dia. Estava conversando com o Marcelo, a gente estava comentando algumas novelas que têm aparecido atualmente, em que se coloca a psiquiatria, o psiquiatra meio que como o vilão da história, né? Quer dizer, o mocinho sofre na mão do psiquiatra, ou do hospital psiquiátrico, ou da clínica psiquiátrica. Então existe esse estigma, sim. Então isso é algo que é corrente, né? A gente vê aí todo dia. Obviamente isso faz com que muitas pessoas, né, que talvez necessitem de tratamento adiem isso, né, ou posterguem o tratamento, agravando realmente a doença em si. Então, isso traz consequências. Então, isso existe, o estigma está aí, né, está entranhado aí, digamos assim. E, infelizmente, também, como a gente vem discutindo, esse estigma também impera também dentro das políticas públicas na área de saúde mental, atualmente. Próxima pergunta para o Dr. Sérgio, ainda que continua na linha conosco. O crescimento do número de dependentes químicos, já foi falado inclusive no comecinho do programa sobre isso, é hoje um dos grandes desafios para a psiquiatria? Sim, não só para a psiquiatria, mas para a sociedade de maneira geral, né? A questão das drogas, elas têm aumentado, é um problema complexo, né?
tem uma parte que realmente é uma questão de saúde, sim. É um problema complexo porque a questão da dependência química, ela pressupõe várias possibilidades de tratamento para o mesmo indivíduo, ou para vários indivíduos, e para o mesmo indivíduo, talvez as intervenções terapêuticas possam variar ao longo do tempo também. Então, realmente, em termos de equipamento, em termos de pessoal especializado, a gente precisaria de muito mais do que a gente tem, né? Os países desenvolvidos também têm tido dificuldades de lidar, né, com isso. Então, isso é uma questão que ultrapassa também a questão só médica, né? Então, a gente tem a questão do tráfico também, então envolve várias facetas aí. Doutor Sérgio, vamos voltar agora com o doutor Marcelo, direto do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, o senhor acha que falta políticas públicas, falta informação para a sociedade sobre as suas doenças e os tratamentos que elas têm que fazer? Tivemos mais um probleminha com a conexão do Marcelo. Vamos fazer então essa pergunta para o doutor Sérgio. Doutor Sérgio, acha que falta políticas públicas, informação para a sociedade sobre as doenças e os tratamentos? Com certeza. A gente tem dito que a política pública atualmente na área de saúde mental, ela praticamente inexiste do ponto de vista efetivo. A gente não tem uma rede de assistência à saúde mental que seja minimamente eficaz nesse sentido. Pelo contrário, está se desmantelando o que existia. Então, o ambulatório de saúde mental estão sendo fechados, os leitos psiquiátricos também estão sendo fechados, né? O investimento é pouco, né? E vem diminuindo. E acho que importante também é que na área de prevenção existe muito pouca informação ou campanhas, né? Nesse sentido. Por exemplo, o suicídio, né, no mundo inteiro tem sido uma grande preocupação, né? Ela tem aumentado, principalmente em jovens, né? E não se viu, né, do Ministério da Saúde nenhuma medida esclarecedora nesse sentido, né, de prevenção. Isso é um problema que vem crescendo, né? Então, isso é uma omissão, né, em termos de política pública, né? Então, ela realmente é bastante falha nesse sentido. Obrigado, doutor Sérgio. Eu queria também ouvir o doutor Marcelo, lá do Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, o senhor me ouve? Sim. Essa mesma pergunta eu faço para o senhor. Falta políticas públicas, informação para a sociedade com respeito às doenças e os tratamentos? Sem dúvida. Como o Sérgio falou, existe uma pobreza de informação específica quanto à saúde mental e é extremamente deletéria para a população. Não se ensina as pessoas a identificar sinais precoces de doenças mentais, não se ensina as pessoas a respeitar o doente mental, não existem campanhas sobre temas extremamente relevantes como suicídio, existem campanhas num nível muito inferior ao que deveria existir sobre dependência química, existem campanhas que eu diria quase espasmódicas, né, sobre demências, etc., mas não existem campanhas sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esquizofrenia, transtorno bipolar, com a abrangência que deveria haver para que a nossa população pudesse efetivamente identificar os pacientes e levá-los a procurar assistência. Então, acho que falta educação da população em geral e até mesmo dos médicos de outras especialidades, como o Sérgio falou anteriormente, para que sejam capazes de fazer um encaminhamento adequado de pacientes psiquiátricos.
Doutor Marcelo, pelo seu esclarecimento também. Estamos quase chegando ao finalzinho do nosso programa. Eu queria agradecer aos 12 doutores que voluntariamente estiveram aqui por cerca de 1 hora conosco para responder essas perguntas. Doutor Marcelo, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Bom, eu quero agradecer a oportunidade, é um prazer participar do primeiro ABP TV do ano, ainda mais com uma companhia tão ilustre como O doutor Marcelo também travou a conexão dele aqui agora. Vamos chamar o doutor Sérgio Tamay para fazer as considerações finais. Doutor Sérgio, o senhor me escuta? Sim. Então, como o doutor Marcelo colocou, agradeço a oportunidade de a gente estar participando aqui no primeiro programa do ano, né? Acho que esse tema, né, que foi discutido aqui, geralmente é um tema que é pouco também difundido ou discutido. Acho que foi uma grande oportunidade de a gente estar abordando essas questões, né? Realmente também privilégio estar aqui debatendo aqui, conversando aqui com o Dr. Marcelo Levato, do Rio de Janeiro. Essa foi uma oportunidade muito importante, né? Espero que a gente possa ter respondido aí a audiência, né? E que realmente a gente possa estar podendo, né, ter que possa ser discutido em fóruns mais amplos aí essas questões, que de fato a gente está num processo de elitização, né, não só da psiquiatria, mas pelos últimos acontecimentos, uma elitização realmente até mesmo da medicina. O que está acontecendo com a psiquiatria, me parece que isso também vai acabar acontecendo com as outras especialidades também. Então a gente vai ter uma medicina voltada para as pessoas que podem pagar e têm recursos financeiros, e uma medicina que vai estar voltada para aquelas pessoas que não têm essa oportunidade, né? E que talvez essa medicina aí do SUS, né, acabe realmente não sendo tão efetiva quanto poderia ser. Muito obrigado, doutor Sérgio. Infelizmente, nós tivemos um problema de conexão com a internet do doutor Marcelo, direto lá do Rio de Janeiro, mas eu agradeço imensamente a participação dos 2 doutores que estiveram aqui por cerca de 1 hora respondendo essas perguntas desse tema que é bem abrangedor, falando sobre os desafios da psiquiatria aqui no Brasil. Durante o programa nós vimos vários desafios, mas com o desenrolar das respostas dos doutores, nós vimos também várias soluções para esses desafios. E agradeço também a você que nos acompanhou durante todo esse programa, tirando suas dúvidas e sendo mais esclarecido aqui com a Associação Brasileira de Psiquiatria. Eu agradeço a sua companhia, a gente se vê numa próxima, desejo uma boa semana e um feliz ano novo, feliz 2015 para todos vocês que nos assistem. Até uma próxima, tchau!